sem ruas, sem governos, sem reis, sem escrita, sem livros, sem leis registradas, sem impostos, sem escolas, sem monumentos. Durante dezenas de milhares de anos, a humanidade viveu em pequenos grupos de caçadores e agricultores. As pessoas conheciam o fogo, fabricavam ferramentas e aprendiam a cultivar a terra. Mas ainda não existia nada parecido com o que hoje chamamos de civilização. Então, em algum momento, tudo começou a mudar. Entre dois grandes rios, uma sucessão de pequenas aldeias cresceu até se transformar em algo completamente novo. Ali surgiram algumas das primeiras cidades da história, os primeiros grandes templos, os primeiros registros escritos, uma nova forma de organizar a sociedade. Foi nesse cenário que nasceu um povo cuja influência seria tão profunda que muitos historiadores o consideram o ponto de partida da primeira grande civilização urbana da humanidade, os Sumérios. Talvez você nunca tenha estudado esse nome na escola. Talvez nunca tenha ouvido falar da cidade de Uru ou Eridu, mas, de uma forma ou de outra, parte do mundo em que vivemos começou ali. A escrita que permitiu registrar leis, contratos, acontecimentos, a administração das primeiras cidades, o comércio organizado, a burocracia, a ideia de governar milhares de pessoas vivendo em um mesmo lugar. Tudo isso começou a tomar forma naquela região. Mas existe um detalhe curioso. Durante séculos, ninguém sabia que os sumérios sequer haviam existido. Suas cidades estavam soterradas. Sua escrita havia sido esquecida. Sua língua já não era falada. Era como se uma das civilizações mais importantes da história tivesse desaparecido completamente da memória da humanidade. Até que arqueólogos começaram a escavar antigas colinas espalhadas pelo atual território do Iraque. Debaixo de toneladas de terra, encontraram muralhas, templos, palácios, milhares de tábuas de argila cobertas por sinais misteriosos. A cada escavação, uma nova peça do quebra-cabeça surgia. Pouco a pouco, um mundo perdido voltava à luz. Mas uma pergunta permanecia. Quem eram os sumérios? Foram realmente a primeira civilização da história? Ou existiram outros povos igualmente importantes antes deles? Responder a essa pergunta exige voltar mais de 5.000 anos no tempo, muito antes das pirâmides do Egito, muito antes do Império Romano, muito antes da Grécia Antiga. Nossa viagem começa em uma terra que os antigos gregos chamariam de Mesopotâmia, um nome que significa, literalmente, a terra entre rios. E talvez nenhum outro lugar tenha mudado tanto o destino da humanidade quanto aquele. Para compreender como os sumérios construíram uma das primeiras grandes civilizações da história, precisamos primeiro entender onde eles viviam. A resposta está em uma região que, até hoje, ocupa um lugar especial na história da humanidade. A Mesopotâmia. O nome vem do grego e significa, literalmente, terra entre rios. Esses rios eram o Tigre e o Eufrates. Nascendo nas montanhas da atual Turquia e seguindo por centenas de quilômetros até o Golfo Pérsico, eles transformavam uma vasta planície em um lugar capaz de sustentar milhares de pessoas. Mas havia um problema. Diferentemente do rio Nilo, no Egito, cujas cheias costumavam seguir um padrão relativamente previsível, os rios da Mesopotâmia eram muito mais imprevisíveis. Em alguns anos, as águas chegavam cedo demais. Em outros, tarde demais. Às vezes, a cheia era fraca e comprometia as plantações. Em outras ocasiões, era tão intensa que destruía casas, campos e canais. Viver ali significava aprender a conviver com a natureza. E mais do que isso, significava aprender a controlá-la.
Foi justamente esse desafio que começou a transformar pequenas aldeias em comunidades cada vez mais organizadas. Para aproveitar as águas dos rios, era necessário construir canais de irrigação. Esses canais precisavam ser escavados, mantidos e protegidos. Isso exigia planejamento, exigia trabalho coletivo, exigia pessoas responsáveis por organizar centenas e depois milhares de trabalhadores. A necessidade de controlar a água acabou criando algo muito maior, uma nova forma de organizar a sociedade. Pouco a pouco, surgiram especialistas. Alguns cultivavam a terra, outros fabricavam ferramentas. Havia artesãos, comerciantes, sacerdotes e administradores. Pela primeira vez, nem todos precisavam produzir seu próprio alimento. A agricultura gerava excedentes, e esse excedente permitia que outras profissões surgissem. Era o nascimento de uma sociedade cada vez mais complexa. Mas existe um detalhe fascinante. Os sumérios não chamavam seu território de Suméria. Esse é um nome usado pelos estudiosos modernos para identificar a região ocupada por diversas cidades independentes no sul da Mesopotâmia. Na prática, não existia um único reino sumério. Existiam várias cidades-estado. Cada uma possuía seu próprio governante, seu próprio templo, seu exército, seus deuses protetores e, muitas vezes, seus próprios interesses. Entre essas cidades estavam nomes que atravessariam os milênios. Eridu, considerada por muitos arqueólogos uma das cidades mais antigas da Mesopotâmia. Ur, que séculos mais tarde seria associada, segundo a Bíblia, à origem de Abraão. Lagac, um importante centro político e militar. E, talvez a mais famosa de todas, Uruk. Foi ali que a humanidade parece ter dado um dos passos mais importantes de sua história. Estudos arqueológicos indicam que Uruk chegou a reunir dezenas de milhares de habitantes em uma época em que a maioria das comunidades humanas ainda era formada por pequenas aldeias. Suas muralhas impressionavam. Seus templos dominavam a paisagem. Seu comércio alcançava regiões distantes. E sua influência seria tão grande que muitos pesquisadores chamam esse período de Revolução Urbana de Uruk. Pela primeira vez, o mundo via surgir cidades em uma escala sem precedentes. Mas administrar uma população tão grande criava um novo problema. Como controlar estoques de grãos? Como registrar impostos? Como organizar o comércio? Como lembrar quantos animais pertenciam a cada família? A memória humana já não era suficiente. Era preciso criar uma nova ferramenta. Uma invenção que mudaria para sempre a história da humanidade. A escrita. E foi justamente entre os sumérios que ela começou a tomar forma. Na próxima etapa da nossa investigação, veremos como simples marcas feitas em tábuas de argila deram origem a um dos maiores avanços da civilização humana. Por quê? A partir daquele momento, a história deixaria de depender apenas da memória. Ela passaria a ser escrita. Imagine administrar uma cidade com 40.000 habitantes, armazéns cheios de grãos, rebanhos espalhados pelos campos, comerciantes chegando de diferentes regiões, sacerdotes organizando cerimônias religiosas, trabalhadores construindo canais e templos. Agora imagine fazer tudo isso, sem papel, sem números escritos, sem documentos, sem livros. Durante muito tempo, foi exatamente esse o desafio enfrentado pelas primeiras cidades da Mesopotâmia. À medida que elas cresciam, a memória deixava de ser suficiente. Era impossível lembrar quantos sacos de cevada haviam sido armazenados, quantos animais pertenciam ao templo, quanto cada agricultor precisava entregar como tributo. A solução começou de maneira extremamente simples. Os arqueólogos descobriram pequenos objetos de argila, conhecidos como tokens,
usados para representar produtos como grãos, ovelhas e jarros de óleo. Com o tempo, em vez de guardar apenas esses objetos, as pessoas passaram a marcar seus símbolos diretamente na argila. Aqueles desenhos rudimentares evoluíram lentamente. Por volta do final do quarto milênio antes de Cristo, essas marcas deram origem ao que conhecemos como escrita cuneiforme. O nome vem do latim cuneus, que significa cunha. Isso porque os escribas utilizavam uma haste de junco para pressionar a argila úmida, formando pequenos sinais em formato de cunha. Cada marca possuía um significado. No início, elas registravam quase exclusivamente informações administrativas, quantidade de grãos, número de animais, trocas comerciais, pagamentos. Era, acima de tudo, uma ferramenta para organizar uma sociedade que crescia rapidamente. Mas, como acontece com muitas grandes invenções, seus criadores talvez nunca tenham imaginado onde aquilo chegaria. Pouco a pouco, a escrita deixou de servir apenas à economia. Ela passou a registrar leis, tratados, correspondências entre governantes, orações, hinos religiosos, relatos históricos, poemas. Pela primeira vez, ideias podiam sobreviver à morte de quem as havia criado. A memória deixava de depender exclusivamente da tradição oral. Agora, ela podia ser preservada em tábuas de argila, milhares delas. E foi justamente isso que permitiu aos arqueólogos reconstruir boa parte da história suméria. Enquanto papiros e pergaminhos se deterioraram com o tempo em muitas regiões do mundo, a argila cozida pelo calor do sol, em alguns casos, pelos próprios incêndios que destruíram cidades, permaneceu preservada por milênios. Hoje, museus ao redor do mundo guardam centenas de milhares dessas tábuas. Algumas registram simples listas de mercadorias. Outras narram guerras. Algumas contam histórias de reis. E outras preservam mitos que continuam despertando curiosidade até hoje. É graças a esses pequenos pedaços de argila que sabemos os nomes de cidades, governantes, comerciantes e sacerdotes que viveram há mais de 5.000 anos. Mas a escrita não foi a única inovação dos sumérios. Eles também aperfeiçoaram um sistema matemático baseado no número 60. À primeira vista, isso pode parecer apenas uma curiosidade, mas basta olhar para um relógio. 60 segundos, 60 minutos, ou para um círculo, 360 graus. Essas divisões têm raízes na matemática desenvolvida na antiga Mesopotâmia. Os sumérios também criaram métodos avançados para medir terras, calcular colheitas e organizar grandes obras públicas. Sem esses conhecimentos, administrar cidades como Uruk teria sido praticamente impossível. Tudo isso mostra que a verdadeira revolução promovida pelos sumérios não aconteceu apenas nas construções que deixaram para trás. Ela aconteceu na maneira como passaram a organizar o conhecimento. E, quando uma sociedade aprende a registrar informações, ela deixa de depender apenas da memória. Ela começa a construir a própria história. Mas existe outro aspecto que impressiona ainda mais. Os sumérios não desenvolveram apenas técnicas e ferramentas. Eles também criaram uma visão de mundo, uma religião complexa, grandes templos e histórias que atravessariam os séculos, influenciando diferentes povos do Oriente Próximo. Entre essas histórias está uma das mais antigas narrativas já registradas pela humanidade, a história de um rei chamado Gilgamesh. E, junto dela, um relato de um grande dilúvio que ainda hoje desperta debates entre historiadores, arqueólogos e estudiosos das tradições antigas. É justamente essa parte da investigação que exploraremos a seguir. Quando pensamos nos sumérios, é comum imaginar cidades, templos e tábuas de argila. Mas existe outro legado igualmente importante: suas histórias.
Assim como todas as grandes civilizações da antiguidade, os sumérios procuravam responder às perguntas mais difíceis da existência. Como o mundo surgiu? Quem criou os seres humanos? Por que existem enchentes? O que acontece depois da morte? Muito antes da filosofia grega, essas respostas eram encontradas por meio de narrativas transmitidas entre gerações, mais tarde, registradas em escrita cuneiforme. Segundo a religião suméria, o universo era governado por diversos deuses, cada um responsável por aspectos específicos da natureza e da vida humana. An era associado ao céu. Enlil era visto como uma poderosa divindade ligada ao vento e à autoridade. Enki, também conhecido como Ea em tradições posteriores, era relacionado à sabedoria, às águas doces e à criação. Inanna, talvez uma das divindades mais conhecidas, representava o amor, a fertilidade e a guerra. Esses deuses não eram vistos como seres distantes. Eles participavam diretamente da vida das cidades. Cada cidade possuía uma divindade protetora. Os grandes templos, conhecidos como zigurates, eram considerados espaços sagrados dedicados a essas divindades. É importante esclarecer um detalhe. Os zigurates não eram pirâmides como as do Egito. Enquanto as pirâmides egípcias tinham função funerária, os zigurates eram enormes plataformas escalonadas que sustentavam templos em seu topo. Eles simbolizavam a ligação entre o mundo humano e o mundo divino. Durante séculos, dominaram a paisagem das cidades mesopotâmicas. Mas talvez o aspecto mais fascinante da cultura suméria não esteja em seus templos, e sim nas histórias preservadas em suas tábuas de argila. Entre elas existe uma obra considerada por muitos estudiosos como a mais antiga grande narrativa épica da humanidade, a Epopeia de Gilgamesh. Embora a versão mais conhecida tenha sido escrita em acadianos séculos depois, ela preserva tradições muito mais antigas, originadas no ambiente cultural sumério. Gilgamesh era apresentado como rei da cidade de Uruk. Segundo a narrativa, era um governante extraordinário, forte, corajoso, mas também orgulhoso. Sua jornada começa quando conhece Enkidu, um homem criado para enfrentá-lo. Em vez de se tornarem inimigos, os dois constroem uma profunda amizade. Juntos enfrentam monstros, desafiam perigos e conquistam fama. Mas a história muda completamente quando Enkidu morre. Pela primeira vez, Gilgamesh percebe que nem mesmo os maiores reis conseguem escapar da morte. É então que inicia uma longa viagem em busca da imortalidade. Durante essa jornada, ele encontra um personagem chamado Utnapishtim. E é justamente aí que a narrativa desperta enorme interesse até hoje. Segundo Utnapishtim, os deuses decidiram destruir a humanidade com um grande dilúvio. Mas um deles resolve avisá-lo antecipadamente. Ele recebe a ordem de construir uma grande embarcação, levar sua família, animais e sobreviver à catástrofe. Quando as águas finalmente recuam, a embarcação repousa sobre uma montanha. Utnapishtim oferece um sacrifício aos deuses. E uma nova etapa da humanidade começa. Naturalmente, muitos espectadores percebem semelhanças entre essa narrativa e o relato do dilúvio presente no livro de Gênesis. Esse é um dos temas mais debatidos entre historiadores e estudiosos do Oriente Próximo. Existem diferentes interpretações. Alguns pesquisadores entendem que essas semelhanças refletem tradições compartilhadas entre povos da Mesopotâmia, transmitidas e reinterpretadas ao longo dos séculos. Outros destacam que, apesar das semelhanças, cada narrativa possui objetivos, contextos e mensagens muito diferentes. Independentemente da posição adotada, existe um ponto sobre o qual há amplo acordo. Esses textos mostram que povos da antiguidade procuravam explicar acontecimentos marcantes do passado por meio de grandes narrativas.
E isso torna essas obras documentos históricos de enorme valor para compreendermos como aquelas sociedades enxergavam o mundo. Mas, enquanto sacerdotes registravam mitos e escribas enchiam tábuas de argila com histórias que sobreviveriam por milênios, uma nova força começava a surgir ao norte da Mesopotâmia. Um povo que mudaria para sempre o destino dos sumérios, os acádios, e, com eles, teria início uma nova fase da história do Oriente Próximo. Nenhuma civilização permanece no auge para sempre. Por mais grandiosas que fossem suas cidades, por mais avançados que fossem seus conhecimentos, os sumérios também enfrentariam desafios que mudariam o rumo de sua história. Durante séculos, as cidades-estado da Mesopotâmia prosperaram. Uruk, Ur, Lagak, Ki, Eridu, cada uma buscava ampliar sua influência sobre as demais. Em alguns períodos, cooperavam. Em muitos outros, travavam guerras pelo controle de terras férteis, canais de irrigação e rotas comerciais. Essa divisão enfraquecia a região. Enquanto as cidades disputavam poder entre si, um novo povo começava a ganhar força no norte da Mesopotâmia. Os acádios, diferentemente dos sumérios, que falavam uma língua sem parentesco conhecido com outras línguas antigas, os acádios utilizavam um idioma semítico, aparentado, ainda que de forma distante, a outras línguas do Oriente Próximo, como o hebraico e o aramaico. Durante algum tempo, sumérios e acádios conviveram na mesma região. Comerciavam, compartilhavam conhecimentos, influenciavam-se mutuamente, até que surgiu um líder capaz de mudar completamente o equilíbrio de poder. Seu nome era Sargão de Acádia. Segundo inscrições antigas, Sargão iniciou sua trajetória em uma posição humilde. Com o tempo, tornou-se um comandante militar e iniciou uma série de conquistas que unificariam diversas cidades da Mesopotâmia sob um único governo. Assim nasceu o Império Acádio, considerado por muitos historiadores o primeiro grande império territorial da história. Pela primeira vez, cidades que durante séculos haviam sido independentes passaram a responder a uma autoridade central. À primeira vista, poderia parecer o fim dos sumérios, mas a história tomou outro rumo. Os conquistadores não destruíram a cultura suméria. Pelo contrário, adotaram grande parte dela. Continuaram utilizando a escrita cuneiforme. Mantiveram tradições religiosas. Preservaram obras literárias. Os escribas seguiram copiando textos em sumério durante muitos séculos, mesmo quando essa já não era a língua falada pela população. É um fenômeno curioso. De certa forma, o sumério passou a ocupar um papel semelhante ao que o latim teria muitos séculos depois na Europa medieval. Uma língua preservada em documentos oficiais, na religião e na educação, mesmo após deixar de ser o idioma do dia a dia. Isso significa que, embora o povo sumério tenha perdido sua independência política, sua cultura continuou moldando as civilizações que vieram depois. Os babilônios herdaram seus conhecimentos. Os assírios preservaram suas tradições. Os escribas continuaram copiando seus textos. Seus deuses foram reinterpretados. Seus mitos ganharam novas versões. Suas técnicas de administração permaneceram em uso, e sua escrita continuou sendo utilizada durante mais de 2000 anos. É difícil encontrar outro exemplo de uma civilização cujo legado tenha sobrevivido por tanto tempo. Na verdade, muitas das ideias que hoje consideramos fundamentais para a vida em sociedade começaram a se espalhar a partir dali. A administração pública, os registros escritos, a organização das cidades, a especialização do trabalho, a preservação da memória por meio da escrita. Tudo isso atravessou gerações. Mas existe uma ironia impressionante nessa história. Com o passar dos séculos, os próprios sumérios foram sendo esquecidos. Seus templos ruíram. Suas cidades foram abandonadas.
Sua língua deixou de ser compreendida. Durante mais de 2000 anos, o mundo praticamente esqueceu que eles haviam existido. Foi apenas no século XIX, com o avanço da arqueologia na Mesopotâmia e a decifração da escrita cuneiforme, que esse povo voltou a ocupar o lugar que merece na história. A cada nova escavação, milhares de tábuas de argila começaram a revelar uma civilização extraordinária. Uma civilização que esteve escondida sob a areia durante milênios e que, aos poucos, voltava a contar sua própria história. Mas talvez a maior descoberta não tenha sido um templo, nem um palácio, nem uma cidade. Talvez tenha sido perceber que muitas das bases da sociedade moderna já estavam presentes ali há mais de 5.000 anos. E isso nos leva à pergunta final da nossa investigação. Afinal, por que os sumérios são considerados por tantos historiadores o berço da civilização? No início desta investigação, fizemos uma pergunta. Os sumérios foram realmente a primeira civilização da história? Depois de percorrer mais de 5.000 anos de acontecimentos, talvez a resposta seja mais interessante do que um simples sim ou não. Quando falamos em civilização, primeiro precisamos entender o que essa palavra significa. Os historiadores costumam utilizar esse termo para descrever sociedades capazes de desenvolver cidades permanentes, formas complexas de governo, divisão do trabalho, escrita, administração, comércio organizado e instituições religiosas estruturadas. Sob esses critérios, os sumérios ocupam um lugar único. Foi na antiga Mesopotâmia que surgiram algumas das primeiras cidades de grande porte conhecidas. Foi ali que a escrita começou a ser utilizada de forma sistemática para administrar uma sociedade complexa. Foi ali que nasceram modelos de organização política, econômica e religiosa que influenciariam inúmeros povos durante milhares de anos. Isso não significa que outros povos anteriores fossem menos importantes. Muito antes dos sumérios, comunidades agrícolas já cultivavam a terra. Monumentos impressionantes, como Göbekli Tepe, já haviam sido erguidos milhares de anos antes. Outras sociedades também desenvolveram técnicas sofisticadas e formas próprias de organização. A história da humanidade nunca começou em um único lugar. Ela foi construída por muitos povos ao longo de milhares de anos. Mas os sumérios representam um momento decisivo. Foi quando diferentes avanços passaram a se unir. Grandes cidades, escrita, administração, comércio, religião organizada, especialização do trabalho. Juntos, esses elementos deram origem a uma nova maneira de viver. Uma maneira que influenciaria praticamente todas as grandes civilizações do Oriente Próximo. O Egito florescia ao mesmo tempo em outra região. Os acádios herdariam boa parte da cultura suméria. Os babilônios preservariam sua escrita. Os assírios copiariam seus textos. Séculos depois, muitos conhecimentos desenvolvidos na Mesopotâmia continuariam sendo utilizados. Até mesmo hoje, parte desse legado permanece ao nosso redor. Quando dividimos 1 hora em 60 minutos. Quando dividimos um círculo em 360 graus. Quando registramos informações para que atravessem gerações. Estamos utilizando ideias cujas raízes remontam à antiga Mesopotâmia. Talvez esse seja o maior legado dos sumérios. Eles não construíram apenas cidades. Construíram formas de organizar o conhecimento. E uma civilização que aprende a registrar seu conhecimento deixa de depender apenas da memória. Ela passa a conversar com o futuro. Foi exatamente isso que aconteceu. 5.000 anos depois, arqueólogos ainda leem suas tábuas de argila. Historiadores continuam debatendo suas realizações. Novas escavações revelam detalhes que permaneciam escondidos sob a areia. E, a cada descoberta, compreendemos um pouco melhor como nasceu o mundo em que vivemos.
Talvez seja justamente por isso que os sumérios continuam despertando tanto interesse. Porque estudar essa civilização não significa apenas olhar para um povo antigo. Significa investigar as origens de muitas ideias que ainda fazem parte da nossa vida. A escrita, as cidades, a administração, o comércio, a preservação da história. Mais do que ruínas, os sumérios deixaram um legado. E esse legado continua vivo. A história preserva lembranças. A arqueologia revela evidências. Os textos antigos mantêm viva a voz de civilizações esquecidas. E, a cada nova descoberta, percebemos que compreender o passado é também compreender quem somos hoje. Porque nenhuma civilização surge do nada. Cada uma herda conhecimentos das que vieram antes e deixa, para as próximas gerações, um pouco de si. Esta foi mais uma investigação das crônicas da humanidade. Até a próxima investigação.